Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead. Eu sou o Joselito. E eu sou Iva. Pois bem, hoje queremos mostrar para vocês o que nós vamos plantar para o outono, né? Porque sabe-se que no verão a gente planta e quando chega setembro mais ou menos já não tem mais nada e só na primavera, né? Em abril do ano seguinte. Mas esse ano nós vamos tentar plantar uma cultura de outono. Então nos acompanhe. Então, como eu já falei antes, aqui nos Estados Unidos onde moramos, né, o clima é um pouco diferente aí do Brasil. Quando o verão vai até setembro, mais ou menos, então já vem o frio. A gente pode plantar algumas coisas. Eu já sabia que podíamos plantar cenoura. Essas culturas aguentam mais frio, né? Mas se você tem uma variedade que vai dar a maturidade chega em pouco tempo, então dá para você plantar. O que a gente tem que observar? Quando vai ser a primeira geada, no caso, né? O primeiro frente fria que vai ter. Então você vê, eu estou em junho, vamos dizer que eu esteja em junho e até a frente fria eu tenho, sei lá, 80 dias. Ok, então eu tenho que ver uma variedade que vai produzir dentro desses 80 dias, levando em conta o tempo de plantar a semente também. Então aí você pode escolher essa variedade para plantar, para você colher no outono, né, até mais próximo do inverno. Cenoura, beterraba, rabanete, esses aguentam muito frio. Mas nós resolvemos fazer esse experimento esse ano. Eu quero mostrar para vocês aqui no nosso canteirinho. Vocês já viram nossa florzinha que atrai as abelhas, os polinizadores. Mas nós plantamos pepino. Esse aqui é um pepino, uma qualidade de pepino. E ele já está, nós plantamos um pouco mais cedo, ele já está começando a crescer. Feijão, o feijão de corda, que ele vai subir aqui também. E provavelmente ainda vai dar uma colheita pra gente. Esse aqui é um melãozinho. Ele sofreu um pouco aqui um ataque, mas creio que olha, já tem até florzinha aqui saindo. Então, esse é o cajari. Aqui nós temos as nossas florzinhas. A marigold, que já está dando a florzinha, que é calêndula em português. Esse lado aqui nós plantamos a mesma coisa do outro lado, porque a ideia é que eles se encontrem, né? Ele vai subir aqui e vai se encontrar com outro. Daí vamos esperar que isso aconteça. O feijãozinho de corda também que vai subir. E o pepino. Para aproveitar o espaço aqui, nós plantamos feijão. Esse feijão é aquele de pequeno mesmo. Não é de corda. Um feijão normal. E aqui outras variedades de pepino. E aqui outra variedade de melão. Então essas são as culturas que a gente está plantando. Mas nós pretendemos também plantar um tomate aqui. O tomate já está, nós plantamos a semente já há algum tempo, ele já está mais ou menos com uns 10 centímetros. E daqui a pouco nós vamos colocar o tomate aqui para aproveitar esse espaço. É uma variedade que, segundo a informação, ele vai dar com 52 dias mais ou menos. Então há a possibilidade de colher. É claro que a natureza quem vai dizer, nunca se sabe, de repente vem uma frente fria antes e o tomate é muito frágil, então vamos esperar. Então nós vamos plantar os tomates aqui. A ideia aqui desse lado de dentro é plantar alguns repolhos. Repolho também é uma cultura de inverno aqui, então ele vai se dar bem e o mesmo faremos aqui. Outra cultura boa de plantar mais para o inverno é a abóbora. Deixa eu mostrar para vocês. Eu já plantei abóbora aqui, olha só.
Essa é uma abóbora verde, mais ou menos desse tamanho assim. E aqui ela chama Sugar Pie. Não sei como chama aí no Brasil, então já plantei aqui. E tem algumas outras. Enquanto a batata está crescendo, batata doce, nós plantamos abóbora ali também. Olha só isso aqui. Isso aqui é um pezinho de mamão, é. Não sei o que eu vou fazer com ele. Mais uma coisa para pôr dentro de casa, porque ele não aguenta no frio. Tem algumas abobrinhas aqui também. Então tudo isso é mais resistente ao frio. Aqui também já tem a abobrinha crescendo. Então são culturas de inverno. Outra coisa que nós estamos fazendo esse ano, um outro experimento, você lembra daqueles chupões que tem no tomateiro, né? Então eles crescem e a gente tem que tirar. Mas muitas vezes você perde, não observa e ele cresce muito. Então o que eu fiz? Eu tirei esses chupões do tomateiro e coloquei aqui em água, né? O que vai acontecer? Ele vai criar raiz e a gente vai poder plantar aqui. Então, como ele já saiu da planta mais velha, né, mais adulta, provavelmente ele vai produzir mais cedo e a gente vai ter mais uma produção de tomates. Então deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Olha só como tá a raiz. Está crescendo a raiz. Então daqui a pouco eu já vou poder colocar na terra. Olha só, olha aqui. Tem umas raizinhas aqui. Tem que trocar a água, né? 2, 3 dias você troca a água, põe uma água limpa. Quando tiver o sistema radicular bem desenvolvido, nós vamos plantar aqui, nessa parte de fora do canteiro, para aproveitar. Pessoal, obrigado por nos acompanhar aqui na Batistenha Homestead. Eu sei que muitos de vocês têm compartilhado os nossos vídeos aí nas redes sociais. Muito obrigado por isso. Nós agradecemos de coração. E se você acabou de chegar agora, está nos assistindo pela primeira vez, deixa o seu joinha aí pra gente, se inscreva no canal, ativa o sininho. Isso mesmo, quando você aperta no sininho, você é o primeiro a receber a notificação dos vídeos do Batistenha Homestead. Muito obrigado mais uma vez, eu sou o Joselito. E eu sou Iva. E até a próxima.